Loki apareceu pela primeira vez no capítulo 9 de Shumatsu no Valkyrie, lançado em 2018, 7 anos atrás. E hoje, finalmente, depois desses 7 longos anos de espera, temos em mãos o tão aguardado flashback do Deus das Mentiras Loki no capítulo 103, Amor do Palhaço. Então vamos direto para a análise desse tão esperado e polêmico capítulo que pode significar muito para a lore geral de Shumatsu. E como sempre, passando para lembrar você antes da análise de que, se gosta de Shumatsu, considere se inscrever aqui no canal do Shikstein. Aqui temos vídeos de Shumatsu toda semana, então ajuda o canal a crescer se você também gosta do mangá de deuses e humanos. Compartilhe com o seu amigo que ainda não me conhece e deixa aquele like pra ajudar, beleza? Agora que você já apoiou o canal como um cara golded que você é, vamos direto para a análise do capítulo. O capítulo começa com o narrador fazendo uma contextualização de como Loki, o deus das trapaças, se tornou essa entidade trapaceira e ardilosa que todos conhecemos. Inclusive com o Loki ali nas artes parecidas com artes mitológicas e com essa cara extremamente creepy dele que aí tá na tela também. Então vemos que essa mudança foi causada pelo amor, e o mangá nos leva até o Valhalla, o Jardim dos Deuses, onde diversas deusas se ajoelham para a passagem de Loki, um ser de existência única e individual, de uma natureza diferente. O mangá nos explica que Loki é um mestiço, tendo sangue de Jotun correndo em suas veias, nada mais que o inimigo dos deuses, né? E também tendo uma força do mesmo nível que os deuses-chefe Thor e Odin. E aqui pausa, deuses-chefe, Chief Gods, né? É um tema muito, mas muito mal incompreendido, tanto na comunidade BR quanto na gringa. Eu já comentei sobre esse cargo hierárquico no canal certa vez, né? Mas nunca fiz um vídeo específico sobre o que é um deus-chefe e quais são os deuses-chefe em Shumatsu. E eu prometo que eu vou fazer um vídeo assim esse mês de junho, pois esse é um assunto que, devido a diversas traduções diferentes, acabou sendo muito obscuro para boa parte do público. Por exemplo, muitos de vocês podem estar surpresos com esse capítulo, dizendo que o Thor é um deus-chefe, mas se eu dissesse para vocês que na realidade o Thor já era um deus-chefe antes mesmo desse capítulo dizer. E não só isso, o Loki também é um deus-chefe, e não só ele, como outros membros divinos do Ragnarok, como Susanoo, Poseidon, Beelzebub e até mesmo o Hércules também são deuses-chefe. Então que bom que esse capítulo citou isso, pois sim, eu vou fazer um vídeo explicando sobre essa confusão do que é deus-chefe, o que não é deus-chefe, o que é líder de panteão. Tudo isso vai ser explicado no canal no próximo mês de junho. Então se você quiser entender tudo sobre isso, se inscreve e ativa as notificações que esse vídeo vai ser o tema do próximo Destruindo Missing Nations aqui no canal, beleza? Talvez um dos vídeos mais importantes que eu já fiz para toda a comunidade. Seguindo o capítulo, vemos o Loki nessa aparência emo extrema dele, um verdadeiro ouvinte de NX0. Até mesmo uma dica ali de um evento do passado do Loki, onde ele colocou em chamas o coração de um gigante. Mas curiosamente, não é isso e nem o seu sangue de Jotun que vai ser explorado aqui e vai ser o foco desse flashback. O foco dele vai ser a sua relação com a Brunhilde, e aqui vemos acompanhada de seus irmãos logo em seguida numa belíssima página dupla. E é bem legal ver as Valkyrias ali de folga, né, todas juntas e brincando, num período de paz que certamente não é o momento atual do mangá, então não teria como a gente ver elas jogando frutinhas uma na outra no mangá atual. Então que bom que a gente tá vendo isso aqui no flashback. Até, né, a Brunhilde apelar e jogar uma melancia nas irmãs delas, mas acabar acertando o Loki ao invés disso, que bizarramente abre a bocona, mastiga a melancia inteira e gospe as sementes, fazendo a Brunhilde gargalhar euforicamente. Eu sei que muitos podem não gostar dessa cena meio goofy, né, do Loki, afinal o Loki sempre teve uma aura bem misteriosa e B10 em volta dele, mas essa cena faz bastante o estilo de Shumatsu de ter esses momentos meio surpreendentes que juntam ali a surpresa com algo meio tosquinho mesmo, então eu particularmente achei bem legal. Assim como o Loki também achou legal o sorriso da Brunhilde, ele se apaixonou pela Valkyria mais velha e pelo seu lindo sorriso, então sai de cena pulando e saltitando totalmente apaixonado em um campo de flores. E foi assim que vimos o Loki sair da fase emo e ir para a fase do deus das trapaças e pegadinha Loki, com a sua aparência normal, fazendo ali a pegadinha no Forsett, raspando o cabelo do Ares, tudo isso para ver o sorriso da Brunhilde, até
até mesmo roubando o martelo do Thor, numa cena que vemos ali o Thor furioso soltando raios, enquanto Brunhilde e Loki correm dele, com o Loki e a sua mão safada segurando a Brunhilde, né, e a gente vê ali ela rindo da situação depois, com o Loki chegando na conclusão que ele queria seguir vendo o sorriso da Brunhilde para sempre, porém aquele desejo não duraria para sempre. Certo dia, o nosso gado Loki carregava flores para levar a Brunhilde. Fica implícito nessa cena que ele iria se confessar a ela, mas ao ir até a Brunhilde, encontra ela junto com o Siegfried. Enquanto as rosas que o Loki ia dar para ela caem no chão, ele vê o Siegfried dando para a Brunhilde a presilha que ela usa hoje em dia no cabelo, e a Brunhilde fazendo um sorriso apaixonado, um sorriso, uma cara que o Loki nunca viu a Brunhilde fazer e nunca verá. Simplesmente nosso Betinha Loki teve a garota dos seus sonhos roubada pelo Shed Siegfried. Você é um completo imprestável? Bem é como dizem, pro beta nunca sobra nada. Vale constar o quanto o Siegfried tá estiloso nessas roupas dele aí do flashback. Eu particularmente acho que ele tá muito estiloso. E também, claro, né, estamos vendo pela perspectiva do Loki, mas estamos vendo o que parece ser o começo da relação de amor de Siegfried e Brunhilde, com o Siegfried já sendo um semideus, né, ascendido aos céus, e ambos se apaixonando pouco a pouco um pelo outro. Relação essa que talvez é a mais importante de Shumatsu inteira. Inclusive, a gente tá vendo ali, em reação total, ele dando o presente de presilha que a Brunhilde usa no seu design hoje em dia. Vemos então o Loki morder o seu dedo, traço que ele tem constantemente quando ele tá puto ou quando ele tá frustrado, e dizendo que ele não pode deixar isso assim. Então vemos Siegfried matando Fafnir, um Siegfried que na realidade era o Loki disfarçado, que tomou a aparência do Siegfried e matou o Fafnir. E eu não vou mentir, talvez seja erro das minhas expectativas, mas pô, o Siegfried foi apresentado em Shumatsu como o matador de dragões pelo Buda lá no capítulo 65. Foi falado que foi ele quem ceifou o Fafnir, e honestamente eu esperava mais do grande fatídico momento que o Siegfried ceifaria o Fafnir, né? Na mitologia mesmo, tem todo um épico pro Siegfried matar o dragão, e aqui em Shumatsu toda essa plot acabou se resumindo no Loki com inveja. Sinceramente, eu acho meio mal, pra mim, acho meio mal. Sinto até que é uma perda de oportunidade de tornar o personagem do Siegfried ainda mais misterioso e épico nos olhos do leitor, né? Mas, enfim. Vemos então ambos Sig e Brunhilde indo até a sala do Odin, achando que estão sendo chamados por ele, para que Odin dê os seus votos aos dois. Bem fofo, né? Mas ao invés disso, eles estão emboscados pelos guardas, com o Loki explicando para eles que o Sig estava sendo acusado de matar Fafnir, o amado dragão de Odin. Naturalmente, o Siegfried e a Brunhilde negam isso, mas o Odin se levanta e tem um embate de auras ali com o Siegfried, onde Odin sente que o semideus é o receptáculo dos 4 tesouros da calamidade que ele buscava, os objetos, né, para reviver a Yggdrasil, e com isso Odin bane Siegfried para o Tártaro eternamente, desesperando tanto Siegfried quanto a Brunhilde. Aí pergunta rápido pra vocês, meio off topic, vocês acham que o Siegfried é tão fraco que ele realmente não era capaz de vencer esses dois guardas grandinhos que estão segurando ele com uma corrente? Ou ele simplesmente não tentou se libertar desses guardas porque ao se libertar deles ele teria que enfrentar o Odin? Ou ele talvez seja só muito bom mesmo e não queria matar ninguém? Respondendo nos comentários o que vocês acham. O engraçado é pensar que o Loki não planejou esse banimento eterno do Siegfried, né? Claro, ele planejou que o Siegfried se ferraria, né, se afastando ali da Brunhilde, mas ser expelido pro Tártaro eternamente ele não imaginava. E é irônico pensar que foi por culpa do Loki que o Ragnarok aconteceu. E como veremos mais à frente, ele não vai mais poder ver o sorriso da Brunhilde por causa dessa ação dele. Sim, porque foi graças à inveja do Loki, o seu ato de tentar incriminar o Siegfried, que fez o Odin encontrar o Siegfried, o receptáculo perfeito, e estar a um passo de reviver os primordiais, faltando apenas a destruição da humanidade decidida no Conselho dos Deuses, impedido pela Brunhilde. E foi graças à prisão do Siegfried que a Brunhilde obteve a sua vontade de se vingar do Odin, sendo essa um dos grandes motivadores que é ela salvar o Siegfried. Então, indiretamente, o Loki não só ocasionou a Brunhilde se tornar uma pessoa muito mais amarga, né, como a pessoa Brunhilde que a gente conhece hoje em dia, como também ocasionou o próprio Ragnarok indiretamente, que ceifou a vida de tantos deuses do Valhalla. Boa, Loki, que cagada que tu fez, hein? E vemos diretamente como as atitudes do Loki apenas o afastaram
gostaram do que ele queria, pois o Loki tenta fazer a Brunhilde sorrir, mas percebe que aquele sorriso que ele amava da Brunhilde havia desaparecido como o orvalho da manhã. Vemos ali o Loki escrevendo em seu diário que nem um lunático maluco as tentativas fracassadas de deixar a Brunhilde feliz, como ele estopando a sua boca de melancia, ou ele comendo aqueles salmiaques que a Brunhilde gosta, né, que apareceu lá no começo do round 3, mas nada disso funcionava, ele não conseguia fazer a Brunhilde feliz, e o Loki estava começando a ficar cada vez mais desesperado. Vemos o Loki reagindo a Brunhilde na Conferência dos Deuses, oferecendo Ragnarok, e tem painéis muito legais, como a da Morrigan, do mangá de Apocalipse dos Deuses, no traço aí de Shumatsu, né, eu particularmente achei bem bonito e bem legal a participação dela também, é claro, além do Izanagi e do Buda, ambos olhando a conferência pelos projetores. O Izanagi tá olhando pelos projetores da conferência é bastante interessante porque, como sabemos, a Amaterasu é meio que a atual líder do panteão shintoísta, ao menos como irmã mais velha, o Susanoo foi falar com ela, ao invés do Izanagi, né, quando ele foi renegar o cargo dele de ali Deus Nobre, e vendo que o Izanagi não foi nem na conferência dos deuses, me leva a crer que ele realmente não é tão próximo dos deuses atualmente, o que talvez também explique a sua atual relação com Odin, porque que talvez o Izanagi não tenha se encontrado com Odin até agora. Claro, ele sabe que o Odin tá vivo, né, mas eles talvez ainda não tenham se encontrado justamente por causa disso. O Izanagi evita se reunir com os deuses no geral, talvez por algum motivo que a gente ainda vai ver no futuro do mangá. E quanto ao Buda, acredito que seja óbvio, né, que ele não tá na reunião porque ele não gosta dos deuses para começo de conversa, e já fica explicado com a Conferência dos Deuses pegou 100% da aprovação da extinção da humanidade, né, isso é óbvio. Alguns deuses, como o Buda, que é a favor da humanidade, não estavam lá na reunião, então pelo menos agora a gente matou aquela clássica dúvida de onde cacete estava o Buda na hora da reunião. Vemos também o ponto de vista do Loki lá naquela cena do capítulo 1 da Brunhilde encontrando o Incubus. Bem legal saber que o Loki tava ali e ele ia interferir matando o Incubus se não fosse pelo Thor se colocar no caminho, que inclusive o Thor nota a presença do Loki ali naquela cena. Também vemos a cena da Brunhilde e Loki se olhando lá no round 3, onde o Loki diz estar feliz por seus lares terem se encontrado depois de muito tempo, e por falar em ponto de vista, vemos também aquela cena do Hércules, né, eu estou sempre do lado da justiça, só que do ponto de vista do Loki, com o Loki falando logo após essa fala do Hércules, ele basicamente falando de si mesmo, né, que mesmo que você queira, às vezes você não pode conseguir o que quer, ou seja, no caso dele, o sorriso da Brunhilde. E com isso rumamos pro final do capítulo, com o Loki dizendo que nunca mais verá o sorriso da Brunhilde e que ele não liga mais, que ele vai matar, matar, matar e ele vai matar todos. E com isso voltamos à luta, com o coelho aparecendo e se transformando em nada mais e nada menos que o próprio Loki, que agora tá atrás do Simo com apenas a intenção assassina de matar. E com isso chegamos ao final do capítulo 103, focado totalmente no flashback do Loki. Como já falei durante a review, eu gostei bastante desse flashback e da exploração da sua relação com a Brunhilde, especialmente desse ponto de vista desse amor completamente distorcido do Loki. Ele não é nem de perto um deus mocinho, ele é um completo babaca egoísta que pelo seu próprio amor distorcido acabou destruindo a única coisa que ele prezava, que era o sorriso da Brunhilde. E vou falar real, eu tava com saudade de ter um deus babaca, fazia tempo que a gente não tinha um deus babaca, desde o Bel, mas enfim, eu nem acho que o Bel é um deus tão babaca ali, né, o flashback do Bel coloca todo um vitimismo em cima dele, o Loki não tem nem um pouco de vitimismo, ao contrário, ele é um babaca completo, então eu acho que desde o Rajun a gente não tem realmente um antagonista aí da humanidade que é um completo babaca, então temos aí o Loki finalmente pra se encaixar nisso, ele não tem nenhuma característica redimível, ele realmente é só um egoísta do caralho, então eu gostei desse traço de personalidade dele. As únicas coisas que eu não curti nesse capítulo foram realmente o que envolvia as revelações ali do Siegfried, né, como a morte do Fafnir e etc, que eu comentei ali na review, que eu particularmente não só acho que foi meio jogado no meio do capítulo ali, como especialmente poderia ter sido construído com tons mais épicos e impactantes pro leitor, especialmente levando em conta toda a construção do personagem do Siegfried como realmente um personagem para impactar a história e para ser impactante pro leitor, mas até agora ele meio que só
tá reduzido a ser uma peça de roteiro por causa da característica dele de ser um receptáculo dos primordiais, né? Agora eu estou bastante curioso para ver como o Loki e a Brunhilde irão decorrer com o passar da luta. Afinal, a Brunhilde teve ali um momento do capítulo onde ela pareceu notar que o Loki armou pro Siegfried, então talvez ela já saiba que o Loki armou isso, ou que ela vai descobrir isso durante a luta de alguma forma. E eu também quero ver se a Brunhilde vai sorrir, né? Se o Loki vai voltar a ver o sorriso da Brunhilde. Imagina se a Brunhilde sorrir de alguma forma nos últimos momentos do Loki na batalha. Seria bastante poético, né? Eu também vejo o mundo do Loki entendendo que essa afeição dele pela Brunhilde é nociva para a própria Brunhilde. Ele compreendendo que foi ele o responsável por destruir aquilo que ele ama, que era o seu sorriso, né? Então ele não merece isso. E portanto a gente veria um Loki de volta às suas origens, voltando a ser aquele deus de existência anômala e meio que renegando, abandonando, né, esses sentimentos, talvez matando esse lado aí do Loki, né, que gosta da Brunhilde e voltando a ser aquele Loki, aquela existência de Loki desprezada. Eu particularmente acho que seria um desenvolvimento bem interessante para esse personagem que, não vou mentir, perdeu um pouquinho da aura ali de impacto e ameaça dele depois de toda essa sequência de gadeagens para a Brunhilde. Mas isso só poderíamos saber com o decorrer da luta. Afinal, agora que ambos Simo e Loki estão com seus flashbacks mostrados, nos resta ver qual dos dois sobreviverá dessa batalha épica. Eu quero saber de você, quais as suas expectativas para o próximo capítulo de Shumatsu e também quantos capítulos você acha que essa luta ainda vai durar. Eu acho que vai ter mais 4 capítulos, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters do server do Discord e aos membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Omni, Nada, Darkzin, Arthur Luiz, Imperadores Celestiais, Martin UD, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.